Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, porque tem clássico, galera. Flamengo e Vasco. O Vasco precisa muito somar mais 3 pontos. Se não me engano, tem somente mais 2 rodadas, né? 2 ou 3. E o Vasco precisa vencer um desses jogos. O outro clássico é contra o Botafogo. Acho que é 3 jogos que tem, né? O Vasco precisa vencer pelo menos um desses jogos aí para se garantir na fase mata-mata do Campeonato Carioca. E precisa também, na minha opinião, fugir aí de enfrentar o Flamengo já numa semifinal, né? SBT Esporte Rio, quem vai vencer o clássico dos milhões? Flamengo, Vasco, empate. Vocês querem dar um RT pra ver quem vai? Eu prefiro votar aqui mesmo. Eu falo aqui mesmo. É porque assim, a torcida O que do eu Vasco... penso, eu falo aqui. A torcida do Vasco não tá muito otimista entendeu? Bota não. Mas eu sei que o coração deles vai continuar sendo o Vasco da Gama. Claro! Então eu vou dar o RT agora. Você vota em quem, Vene Casagrande? Assim, brincadeiras à parte, tá? Eu voto no Flamengo. Eu acho que o Flamengo, embora a gente vai botar aí o 11 contra 11, agora, embora a gente ache que... Eu acho que vai ser um time bem alternativo, até porque o Felipe Luiz vem adotando essa metodologia de trabalho durante o Campeonato Carioca, mas eu ainda considero o Flamengo favorito, porque se a gente for parar e analisar, vamos lá, o time reserva do Flamengo, a gente está falando de um Luiz Araújo, que pode entrar como titular, estamos falando de um Léo Pereira, que pode entrar como titular, ou até mesmo um Varela, que fez uma baita atuação na última partida, atuando improvisado na lateral esquerda. Estamos falando de um Rossi, que pode voltar na equipe titular. Então, assim, não é nenhum absurdo considerar o Flamengo favorito, embora seja uma equipe alternativa. Vai ser mais... Você não tem... Não tem como cravar o treino é só agora, hoje, né? 3h30 da tarde, não tem Mas como. vai ser nesse caminho... Ih, gente, sabe o que é isso aqui? É que a roupa não é minha. Você tem que devolver. Tá com 3 braços? Faltou uma Quando alça. tiver assim, pessoal do Twitter me avisa, tá? Que aí depois eu vou ter que devolver. Ó, galera, eu falo mesmo, às vezes tá com a etiqueta ali atrás e ninguém vê, entendeu? Mas não é todo dia, né, É Belê? isso, é. Teve uma vez que eu entrei ao vivo, ela tava embaixo do braço. Aí eu assim, ninguém viu. Quando eu chamei o VT, eu tenho certeza, acho que tu não me avisou. Eu arranquei a etiqueta aqui, ó. R$139,90. Pedrosa, o Vasco vem completo? É, o Vasco vai completo. Vem? O Felipe Coutinho foi preservado aí dessa partida contra o Sampaio Corrêa, por conta do incômodo que ele sentiu, e vai jogar normalmente. Duvido muito que o Vasco não vá utilizar a força máxima, até porque o Vasco precisa, muito mais do que o Flamengo. A tabela mostra isso. O Vasco precisa pelo menos pontuar contra o Flamengo hoje para chegar em uma condição melhor contra o Botafogo na última partida em São Januário. Então pode ter certeza que o Vasco vai completo. Bota aí na tela, 11 contra 11, começou. Até porque a última partida do Vasco foi segunda, né? Foi segunda, não foi? Foi segunda-feira. Então, o Flamengo jogou quarta-feira. O tempo é muito menor de preparação. Foi segunda-feira. Vamos lá, 11 contra 11, Flamengo e Vasco. Começa no gol com o Rossi e o Léo Jardim. Lembrando, gente, que o Vene não tem drone do time do Flamengo. É, isso aí é um provável. Então, esse é o que ele acha que pode ser. Mas é da cabeça do Vene, não é informação. Perfeito? Vamos lá, Rossi, Léo Jardim, Vene Casagrande. Pra ser sincero, informação mesmo, as laterais. As laterais. Isso aí, porque a informação que eu tenho é que Ayrton Lucas é chance quase zero de jogar, embora tenha ficado fora também do último jogo. E também o ataque, o Juninho. Ele não teve uma lesão constatada, foi apenas um edema muscular, mas a ideia do Flamengo é não colocá-lo nesse jogo, Perfeito. é preservá-lo para a próxima partida. Então, a gente tá vendo aqui a dupla que jogou contra o Botafogo, né? Nas laterais, o isso Wesley mesmo. e o Varela... Isso. Improvisado. Olha ali, ó. Quem deu RT? Eu dei RT. Tá chegando. Porque as pessoas votam, elas votam e não quer saber de nada, não. É, isso aí, ué. Claro. Porque o Flamengo reserva é melhor. É Vasco, amigo. Vamos lá. Que é Vasco. Rossi e Léo Jardim, Vene. Votar errado é forte de muita gente, Pedrosa. É muita gente! Metade do país, né, velho? E do Rio de Janeiro, então. Mas vamos falar do 11 contra 11 aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus. Rossi e Léo Jardim, Vene. Momento, né? Léo Jardim. Vai. Momento, tudo que você imaginar aí. Poupa tempo, Léo Jardim. Isso é uma paixão.
avassaladora. Ele é casado, hein, Pedrosa? Se vai, ele é Se casado. ele der uma brechinha. Ainda fala francês, hein, Je te amo, je te amo. Eu voto no Léo Jardim também. Wesley e PH. Ó, duelo bem Não. Poupa tempo. Gente, pelo amor de Deus. Poupa tempo? Ué, Não, gente, poupa tempo não. estamos Pode falando ter do alguém- melhor lateral direito do futebol brasileiro. Inclusive, informação, se a convocação fosse hoje, o Dorival Júnior iria chamá-lo. Isso é uma informação Informação. sua? Se Legal. fosse hoje... Calma que ainda tem um Danilo na frente do Paulo Henrique. Já olhei pros olhos dele, já vi que vai sobrar pra mim. Pô, o Wesley, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que ser coerente. Mas não é poupar tempo não, tá? O PH é um baita de um lateral, tá? Não, eu não tô Forte, falando que ele veloz, não é um bom lateral. Eu venho ofensivo. elogiando ele há muito tempo, Muito bom, mas é viu? momento. É poupa Mas o tempo. Wesley, eu também Poupa tempo. voto no Wesley. Você vota no Wesley também? Paulo Henrique é isso, ele tá vivendo o melhor momento da carreira dele, vem crescendo a cada ano com a camisa do Vasco da Gama, é um jogador que tem boa ofensividade, tem boa... Até o cruzamento dele com a perna canhota a gente brinca que é melhor do que com a perna direita. E defensivamente ele é um monstro, inclusive eu acho que defensivamente ele é melhor do que o Wesley. Sim, agora, isso eu no pacote, é o Wesley, sem dúvida Isso eu alguma, o Wesley é o concordo. melhor lateral direito do Brasil. Vamos lá, João Vitor ou o João Vitor? Eu João fico com o Vitor. João Vitor do Flamengo. Não, eu fico com o João Vitor do Vasco. O João Vitor do Flamengo, eu não tenho nem lastro pra falar sobre ele. Eu fico com o João Vitor do Flamengo. O que você tem pra falar do João Vitor do Flamengo pra galera? Só pra galera entender, o João Vitor fez a diretoria do Flamengo não ir atrás de um outro zagueiro. É basicamente isso, porque ele tem um potencial absurdo, inclusive o José Boto não o liberou para o Sul-Americano Sub-20, porque acredita que ele, de fato, será um zagueiro que vai fazer parte do elenco profissional. Eu não- A ideia não é nem vendê-lo, Sim. é porque ele tem um potencial absurdo. Ele é uma grande joia. Mas então, porque assim, eu não tenho tanto... Mas é tudo hipotético. É, eu O não João tenho tanto Vitor do recurso Vasco, pra... mesmo não vivendo o melhor Eu momento também da acho sua que não carreira, vive um ele é bom um jogador momento. que fez um excelente campeonato brasileiro, foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro quando ele sai daqui do Corinthians. Ele vai pro Benfica, que é uma equipe europeia que buscou ele volta pro Vasco. Tem que entender o contexto também que ele nunca teve uma dupla de zaga decente para poder jogar ao lado dele e ele desempenhar. Lógico que ele mesmo tá devendo também, mas ele é tão bom jogador que o Cruzeiro tá tentando contratar ele. Então assim, eu vou ficar com o João Mas, Vitor e do reparou Vasco. que ninguém falou do momento de nenhum dos dois, né? Exato. Porque isso tá difícil pra votar aí. Eu vou ter que desempatar isso aí, gente. Porque eu tenho recurso pra falar desse JV aqui, né? Porque é o do Vasco. Porque ele ainda tá acontecendo, né? JV. É isso. Não tem- É porque eu tenho parti como. do princípio das partidas que Você ele fez conhece esse o ano. garoto. Ele entrou bem, enfim. Eu Ai, voto nele. gente, que dificuldade. Vou votar no João Vitor do Vasco, então, que eu consigo. O Léo Pereira ou o Lucas Oliveira? Léo Pereira. Esse é poupa Esse é tempo. poupa poupa tempo. tempo. Varela ou Piton? Piton. Piton, mas fica minha menção honrosa a partida que o Varela fez. Já comentei isso aqui. Mesmo improvisado, Mesmo né, improvisados, treinando pouco com os demais jogadores e passando por um momento super complicado na vida dele, que foi a perda da mãe. Se fosse o Alexandro, seria Alexandro. Ah, sim. Pulgar ou sem dúvida. Jair? Pulgar. Pablo Lúcio ou Tietê? Tietê. Eu vou ficar com o Pablo Lúcio. Porque eu acho que todas as partidas que ele entrou bem. E o Tietê, a última partida dele com a camisa do Vasco não foi nada legal. Mas foi só a última Pra também, mim é a né? mesma situação do João Vitor e do João Vitor. Eu não tenho lastro pra falar do Pablo Lúcio, gente. O Tietê é um jogador consolidado, carreira consolidada. Não tem como. Não posso escolher o Pablo Lúcio, agora que tá surgindo agora, que é, a quarta opção em relação ao Tietê. E eu acho que o Tietê, ele pode não ter feito uma última boa partida, mas ele tem mostrado uma solidez ao lado do Jair e do Paulinho pro meio de campo do Vasco muito interessante. E todo mundo sabe aqui que eu sou muito fã do futebol do Tietê. Eu acho ele um craque, versátil, inteligente. Meu voto é no Tietê. Matheus Gonçalves ou Paulinho? Paulinho. Matheus Gonçalves. Pô, gente, que saco isso, vocês, gente. Gosto muito do Matheus Gonçalves. Esse a gente tem lastro pra falar. Mas ainda não se firmou também. O Paulinho é titular absoluto do Vasco. Em condições normais, eu ainda escolho o Paulinho. Pô, eu gosto muito do Paulinho, mas o Vasco passou na enquete. Eu gosto muito, muito do Paulinho. E eu acho que eles têm estilos de jogo muito diferentes porque acabou que encaixou desse jeito, né? Sim. Pelo tipo de jogo. Porque o Paulinho é um tipo de jogo, o Matheus é outro tipo de jogo. Eu acho muito difícil votar. Mas eu vou votar no Matheus. Eu gosto muito da ousadia dele, eu gosto muito do tipo de jogo dele.
Ele é ousado, ele vai pra cima, ele é corajoso e tem muita qualidade. Eu vou votar no Matheus, mesmo achando que é um confronto que não tem muito como disputar, mas por conta do tipo de jogo, acabou caindo um pra disputar com o outro. Plata ou Coutinho? Esse vai ser talvez o mais difícil. Não. Discordo totalmente. O mais difícil é o último. Pra mim é Plata, também. sem sombra de dúvida. Gonzalo Plata. Muito bem. Luiz Araújo ou Zuccarelli, é isso? É assim Zuccarelli. que fala? Zuccarelli. Luiz Araújo. Luiz Araújo. O Zuccarelli tem muito potencial, mas o Luiz Araújo é um jogador extremamente qualificado e talentoso. E só pra explicar Irregular demais, porque né? daqui a pouco vai viralizar o Coutinho e Plata, tá? Gente, o Felipe Coutinho é a mesma coisa. A carreira do Felipe Coutinho, ela é infinitamente superior a todos os jogadores que estão aí. Todos. E bate de frente com todos os jogadores do Flamengo em relação à carreira. Felipe Coutinho é campeão de tudo, jogador de Copa do Mundo, melhor Copa do Mundo de 2018, melhor jogador da Copa do Mundo de 2018 foi ele e tudo mais, mas a gente tá falando aqui do momento. E o momento é do Plata. O Plata finaliza o ano vencendo o Atlético Mineiro com gol na final e começa o ano também fazendo uma excelente partida contra o Botafogo numa Supercopa do Brasil e também fazendo boas partidas no Campeonato Carioca. O Coutinho ainda tá devendo muito, então é só para explicar É que a gente faz o momento aqui. Exatamente, né? é o momento. O jogador. Não é o Inclusive, jogador. ele estava lesionado, enfim, com problema muscular. Não tem o que falar, não tem como. Bruno Henrique ou Verratti, vocês falaram que esse sim vai ser o grande duelo? Esse é bem difícil. Esse é bem difícil porque o Bruno Henrique dispensa comentários, é outro jogador também que foi decisivo na Supercopa do Brasil, extremamente grande na história do Flamengo, mas eu fico com o Verratti. É o artilheiro do campeonato, é o jogador também que, digamos assim, em relação ao contexto do Bruno Henrique e o contexto do Verratti, o Verratti é muito mais importante, ele dá muito mais pro Vasco do que o Bruno Henrique dá pro Flamengo. Concordo com você sobre o seu último ponto, que ele é mais importante para o Vasco que o Bruno Henrique é para o Flamengo, porque assim, se a gente for parar e analisar, o Bruno Henrique tem substitutos à disposição dele, o Verratti hoje não tem nenhum substituto lá no Vasco da Gama. Porém, eu vou votar no Bruno Henrique pelo momento dele. A partida que ele fez na Supercopa do Brasil diante do Botafogo foi uma partida absurda. E não só por conta dessa partida, ele vem jogando muito bem. Todos os confrontos dele esse ano, eu não vejo um jogo que ele foi abaixo. Que eu falo assim, nossa, o Bruno Henrique jogou muito mal, me chamando a atenção de maneira negativa. E eu acho até que ele terminou a temporada passada muito bem também. Então, se eu for levar em consideração o momento, eu voto no Bruno Henrique e que ele tá quebrando o galho, tá? Nem é a posição dele. É verdade, não E era ainda pra ele tem- estar brigando com o Verratti, não. Não, mas assim, ainda tem esse ponto, porque se a gente for parar e analisar, ele, entre aspas, está jogando improvisado e mesmo assim tá indo muito bem. Repito, a partida que ele fez na Supercopa do Brasil foi uma partida absurda. Bom, ele vamos botou lá. a bola debaixo do braço e falou assim, esse jogo é meu. Hoje no Flamengo não tem centroavante. Não, né? não tem. Não tem ninguém que possa estar nessa O posição Pedro além tá do Bruno Henrique. machucado, o Gabigol saiu. Teoricamente seria o Juninho. Mas o tá. Juninho também se perderia machucou, nessa história aí. Não, sim. Se Não, fosse o Juninho ali, eu perderia. botaria no Verratti. sem Esse, sombra de pra dúvida. mim, é o melhor cabeceador ofensivo da América Latina, tá? O Verratti, ele é um cara poderoso, ele é um cara que... Ele é a cara do Vasco, ele é super importante pro Vasco e ele é irregular. A gente nunca fala assim, pô, o Verratti não tá bem. O Vasco, às vezes, não tá bem, nada tá acontecendo, mas o Verratti tá tentando, o Verratti tá brigando. E ele é super regular. O Verratti é o Verratti desde que ele chegou no Vasco. E o Bruno Henrique, ele é um acontecimento, né? Eu falo que ele é o grande brilho. Quando o Bruno Henrique faz o jogo do Bruno Henrique, ele é o grande brilho do Flamengo. Ele tem... eu acho que num nível... Se você tirar o Bruno Henrique do Flamengo, ele vai fazer bem menos falta do que o Verratti. Por quê? Por conta das demais peças, não por conta do talento de cada um. Mas como a gente vota muito no momento, eu sou muito fã do Verratti, vocês sabem disso. Mas o Bruno Henrique, ele de fato tá fazendo um início de ano bem avassalador. Fez um super jogo contra o Botafogo na Supercopa. Pra mim, inclusive, foi o dono do jogo ali, naquela condição pro Flamengo. Ele é um cara que ele gosta de jogar grandes clássicos regionais. O Verratti também, mas ele tem esse potencial. E o momento do Bruno Henrique, ele tá no à lá Bruno Henrique mesmo. Então, nesse confronto de hoje, por conta do momento, eu vou votar no Bruno. Não, e ele terminou a temporada passada também jogando muita bola. Muita bola Ele mesmo. joga muita bola, né, gente? Ele é um joga absurdo. muita bola. E teve talvez aí um parêntese em sua carreira, porque ficou 9 meses fora, machucado, uma lesão gravíssima, E voltou muito bem, né? E voltou Ainda tem muito isso. bem. Mas fica um pedaço. Pô, por que ele não tá tanto tempo jogando bem? Porque dentro desse caminho aí teve... Mas imagina aqui, olha...
é muito ídolo. Isso precisa ser dito, inclusive, porque pouca gente valoriza a forma que o Bruno Henrique tem que ser valorizado. Ele é muito ídolo na história do Flamengo. É um jogador que, dentro de campo, dispensa comentário. Fora de campo, você não vê envolvido em polêmica, muito pelo contrário, um cara discreto. Enfim, eu acho que o Bruno Henrique, para mim, está na história eterna do Flamengo. Que é? A enquete. Se ele der RT, vai passar também. Vai passar, não. A gente acha que é o Vasco, cara. Não. Ai, começou. Você falou aqui que seria o Flamengo. Você falou mesmo. Que ia ter festa no Maracanã. Falou. Não, a festa vai ser bonita. Não, Você falou. Com as duas torcidas. Falou que a mas eu festa acho que da o Flamengo é vitória o do favorito. Flamengo. Falou? Ah, eu acho. Quer o arriscar sujeito placar, oculto. Pedrosa? Não. Não quer? Não. Você tá me irritando com o seu sorriso. Eu vou arriscar. Eu vou sair do quadrado. Fala. Se for esse time aí, que você teoricamente escalou, digamos assim, deduziu, eu acho que tem alguma chance do Vasco ganhar o Flamengo. Se o Felipe Luiz resolve colocar o time mesmo, titular, tirar os moleques, botar... Não precisa nem ser o titular, botar o time mesclado, colocar o Danilo Tipo ou o quem? Léo Ortiz. Tipo quem? Tipo assim, você tira o João Vitor, bota o Danilo. Igual beleza, jogou no beleza. último O jogo. que eu acho que não vai Danilo acontecer. e Léo Pereira. Tira o Pablo Aí você ali. tira o Pablo... Gente, o Pablo Lúcio joga muita Tudo bola. bem, bota mas o Everton. é, E bota o você, Everton. você pega um jogador Bota mais quem? experiente. Everton Araújo. Tá bom, beleza. Pra mim, eu acho que o Everton Araújo é um jogador... Tá mais consolidado. Tá mais Mais pronto, consolidado. né, É isso, gente? beleza, Porque beleza. o Pablo, quem são os outros ali? Aí é o Luiz Araújo, Luiz Araújo, ok. Bruno Plata, Henrique, ok. Bruno Henrique, aí esquece. Plata. Aí já foi pro saco. Mas supondo, beleza. Tira o Bruno Henrique e bota, sei lá... Não, tira o Plato e bota a Cebolinha. Dá no meio. Também, vai pro saco do mesmo jeito, isso. velho. É isso, Gente, o time reserva do por Flamengo isso, é melhor do que o do Vasco. É por isso que eu falo assim, o Felipe infelizmente. Luiz, quando ele chega na frente das câmeras, fala: se eu não fizer esse time jogar, a culpa é minha. Porque o elenco do correto. Flamengo é absurdo. E ele tá certo em dizer isso, não é soberba. Muito pelo contrário, é ter noção do que ele tem na mão dele. E o que ele tem na mão dele, na boa, hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro. Gente, é um absurdo, ele gente. treina uma seleção. Ele Pode tem uma pegar seleção. quantos jogadores do Flamengo são convocados frequentemente para seleções. Não, inclusive eu fiz esse vídeo pro meu canal hoje. O Flamengo na próxima convocação, na próxima data FIFA, digamos assim, pode ter pelo menos 9. Isso porque o Pedro tá lesionado e o Vinha tá lesionado. Porque senão seriam 11. Nossa, ainda tem o Vinha, É um né? time inteiro. Então, assim, é um time, gente, que pode ser convocado. O Vasco a diretoria não entregou ponto até Amigo, agora. levanta essa cabeça. Fernando, eu tenho que ser realista. Levanta essa cabeça. Se E eu acontecer- falei aqui que eu não ia ficar ao lado dele, né? Se acontecer alguma coisa amanhã, é surpresa. Infelizmente é surpresa. A não ser que o Vasco faça um jogo extremamente correto, defensivamente o Carille consiga fazer um jogo bem alinhado, bem ajustado, neutralizando o Flamengo e jogue por uma bola no Verratti mesmo, que é o artilheiro solitário. Porque se não for o Verratti, meu amigo, eu não espero nada de ninguém. Olha aí o meu fogão. Encaro Boa Vista, esse jogo amanhã. E já tem hoje. É isso aí, galera do Vascão. Rapaz, a situação, vamos ser bem sincero, galera. Para ser muito sincero, é uma situação muito difícil. Não é impossível, mas é algo muito difícil. O Vasco vencer o Flamengo nesse jogo de amanhã, né? O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa, perdeu para o Fluminense em casa, empatou com o Volta Redonda. O Vasco não tá também essa draga toda, né? Não tá essa draga aí. Mas clássico contra o Flamengo tá difícil. O Fluminense conseguiu segurar o Flamengo com uma postura de jogo, né? O Mano Menezes é o cara para esse tipo de jogo. Pensa num cara para esse tipo de jogo. É o Mano Menezes. Ele foi lá para não perder para o Flamengo. O Fluminense precisava de somar 3 pontos, mas ele decidiu não perder para o Flamengo. Porque o jogo foi o seguinte: 60% de posse de bola para o Flamengo, 11 chutes do Flamengo, 3 do Fluminense, mas foram chutes assim bem aleatórios. Chutes no alvo, chutes no gol. O Fluminense não chutou no gol do Flamengo, né? O Flamengo chutou 2 vezes no gol. Foram 2 defesaças, né? Cara, tô coçando aqui por causa daquela mosquitinho, né? Que pica a gente. E eu já tô no final dessa parada aí. Começa a coçar o corpo todinho. Foi um domínio do Flamengo mesmo, o Fluminense indo pro jogo para não perder. Não perdeu.
O Flamengo não tomou gol no Campeonato Carioca, time titular do Flamengo até o momento. Por essas e outros, né? Ou é um empate, ou o Flamengo vence esse jogo. Dificilmente, na minha opinião, o Vasco consiga vencer. E um empate pro Vasco nesse jogo aqui será uma vitória, né? Na minha humilde opinião.